confesso que eu relutei muito com Deus essa semana, porque eu orando ao Senhor, clamando por socorro dos céus, pedindo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pedindo... E o Senhor faz arder no meu coração a continuidade daquela mensagem, irmãos, a minha igreja. E a semana inteira queimando esse assunto no meu coração, a igreja do Senhor, a urgência de Deus para com a sua igreja, o zelo, o amor que Ele tem para com o seu povo. Isso é algo que foi a semana inteira, e o Senhor ministrando no meu coração, e eu falei, Senhor, mas Ele disse que eu preciso não, eu preciso de socorro. Mas os propósitos de Deus, aquilo que o Senhor tem para com o seu povo, aquilo que o Senhor determinou, os planos dele, nada atrapalha, impede. No tempo de Deus, aquilo que Ele tem para os seus filhos, no seu tempo acontece. Que nós tenhamos o espírito de quietude, aquilo que Davi fala, aquieta minha alma, aquietai-vos. Salmos 46, verso 10, né? O que diz lá? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí o último versículo fala, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a mensagem para nós durante todo esse ano. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele peleja as nossas guerras. É que nós, na nossa pequena capacidade, se é que posso expressar dessa maneira, nós somos falhos, a nossa natureza, a gente começa a querer já de pronto uma resposta, uma providência, nós ficamos inquietos e é perigoso porque dependendo da inquietação a gente pode até abandonar o barco, pular na água e querer nadar sozinho para chegar lá na margem. Isso é perigoso, mas que o Senhor continua conosco, guerreando nossas guerras, pelejando, porque Ele é poderoso para isso. E o Senhor, grandemente, queridos, inclusive nós, eu não falei semana passada, mas o que o Senhor colocou no meu coração, queridos, a respeito, e é disso que nós estamos tratando sobre a igreja, o assunto que nós estamos estudando. O desejo do meu coração é que todos pudessem estar participando, porque é do nosso conhecimento, é para nosso fortalecimento. A nossa fé, ela é consolidada através do conhecimento. É isso que vai fortalecendo a nossa fé em Deus. A falta de conhecimento deixa qualquer pessoa à mercê da manipulação. A gente sabe disso. E, por exemplo, quando a gente está diante de uma questão que a gente não conhece, por exemplo, uma pessoa que ele tem uma especialização em determinada função e ele vai te prestar um serviço, você não tem como discutir com ele. Se ele falar que tem que ser feito assim, você não vai ter como discutir, porque você não conhece a especialização que ele está. Você não tem conhecimento, você não vai discutir com ele. E ele pode, por até má índole, ele te manipular, te cobrar até um valor acima do justo. Por quê? Porque você não conhece. Então, a falta de conhecimento nos leva a essa fragilidade de ser manipulado. Então, por essa razão que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que estar sempre buscando conhecimento da parte do Senhor, para que a nossa fé, que ela todos os dias bombardeada, a gente tenha firmeza daquilo que nós somos, de quem somos
em Deus. Então, esse é o assunto que nós estamos falando sobre edificar a igreja. Qual é a sua representação no mundo? Como que se encontra a imagem da igreja? O que a sua imagem tem refletido aí fora? Sabe, irmãos? Tudo isso nós estamos tratando. E o Senhor continuou comigo dentro desse assunto aqui. E eu quero meditar com os irmãos a partir do capítulo de número 6 de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. No capítulo de número 6, se os irmãos puderem colocar-se de pé. Capítulo 6, a partir do verso 18 até o versículo número 20. Eu não sei se é por causa do frio, né? Mas tá meio assim, meio retraído. Acho que é o frio, né? Aqui. Diz assim: a minha está fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Porventura... Não, deixa eu repetir. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ao verso 20, onde está o nosso tema aqui. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Pai bendito e santo, te louvo e te exalto, Senhor amado, mais uma vez, por aqui estar na tua presença, te adorando, te servindo, Senhor, meditando com a tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Leva cativo nossos corações e nossas mentes, para que a tua palavra produza resultado em nossos corações, para o qual seja enviado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. O tema dessa ministração é o preço da aquisição. O preço da aquisição. É o que esse versículo nos diz. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Fomos comprados por bom preço, por alto preço. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fomos adquiridos, comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós vemos nos evangelhos, e especificamente em Mateus 7, 29, que Cristo ele foi avaliado por apenas 30 moedas de prata. Mateus capítulo 7, verso 29, fala que Cristo, por quantos ensinava como tentando. Eu acho que eu marquei errado aqui.
Deixa eu tirar essa dúvida aqui. Aqui é errado. Não, queridos, eu anotei errado. Não é 7,29, não. Eu achei que também. Os irmãos depois procurarem aí. Da profecia, fala da profecia de Isaías, que fala que ele, o preço que foi avaliado foi 30 moedas de prata. Eu disse versículo. Mateus 27. Então eu coloquei só 7 aqui. Vamos lá rapidinho. Coloca aqui para nós Mateus 27 e o 29. É isso mesmo. Continua. Verso 3. Aqui. E trouxeram arrependido. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E aqui se cumpre de fato a profecia de Isaías, que fala que ele seria vendido por apenas 30 moedas de prata, um valor que praticamente irrisório, até porque a moeda, no caso aqui, prata. E quanto a nós, o apóstolo Paulo fala que nós somos comprados com preço acima, porque não se compara ao ouro e nem à prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, a igreja, nós como igreja do Senhor, estamos em uma condição mais elevada do que o próprio Senhor Jesus. E isso porque Ele nos amou. O amor que Ele tem para com a igreja, para com o seu povo, para com os seus filhos, para com a humanidade, é um amor indescritível. É um amor que Ele entregou-se a si mesmo, tomando a nossa condenação, para que nós tivéssemos vida. E é isso que o preço da aquisição não foi com preço de prata nem de ouro, mas com o sangue, com a vida de Jesus. Então Ele, como o Senhor, Ele tem a autonomia de dizer à minha igreja, porque em São Mateus também, no capítulo 16, verso 18, ele chega diante de Pedro e fala: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha. Então, percebe-se que a igreja, ela não é de pastor fulano, de pastor ciclano, de seja lá de quem queira ser senhor da igreja. Não. A igreja, ela é de Jesus.
Ele tem o direito de reclamar, de reivindicar, porque a igreja é dele. Ninguém tem autonomia sobre ela, só Jesus tem o poder e a autoridade sobre a igreja. E é por essa razão que há da parte do Senhor essa urgência de conscientizar a igreja a respeito da sua volta. Estamos vendo a cada dia se cumprindo a palavra, e isso apontando para a volta de Jesus. E o Senhor, que tem um compromisso com a igreja dele, ele requer da igreja essa condição, esse posicionamento, para que ela não seja pega de surpresa. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, queridos, nós somos comprados por bom preço. Então, no sacrifício, Cristo revela o seu amor pela sua igreja. Revela o seu amor para com aquele que de fato reconheceu Ele como seu Salvador. E nós somos o alvo do amor de Deus, não o objeto. O objeto do amor de Deus é Jesus. Paulo, ele escreveu aos Romanos, ele fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o alvo do amor de Deus somos nós, né? Mas Cristo, ele é o amor eterno que Deus enviou para nós. Ele é o objeto do amor de Deus, Cristo, e nós somos o alvo. O alvo somos nós. Então, a cada dia que passa, sendo esse o alvo, nós, o inimigo, ele vai fazer de tudo, lutar, para que nós, como alvo do amor de Deus, não persevere, não permaneça, a gente se afaste do plano de Deus. Porque, queridos, como é claro, Satanás, ele não pode, ele não tem essa condição de guerrear contra Deus. O que ele faz? Ele coloca o alvo do amor de Deus, que somos nós, contra o próprio Deus, rejeitando a sua palavra, não obedecendo, não honrando o seu compromisso, e assim ele vai destruindo, querendo atrapalhar aquilo que o Senhor tem para com a sua igreja. E isso é de suma importância, porque o Senhor que prometeu, nós estamos debaixo de promessa. A igreja do Senhor, ela vive sob promessa. Amém. E nós temos N promessas da parte do Senhor. Nós temos a marca da promessa, como nós cantamos aqui. A igreja, ela tem isso. E o inimigo, ele luta, tenta todos os laços de embaraço para que nós, a igreja, não entenda aquilo que o Senhor tem, que o Senhor quer para com a sua igreja. Que ser uma igreja de fato santa, separada, uma igreja que está aguardando a volta do noivo. Inclusive nós começávamos aqui no estudo, nós falávamos sobre isso, sobre a noiva, né? O relacionamento, o posicionamento, como que uma mulher, quando ela está prestes a se casar, ela, com seu amor que já está declarado para o seu esposo, seu futuro esposo, ela se coloca de tal maneira que busca de todos os meios estar bem apresentada, bonita, bem preparada para o casamento. A mulher, ela tem aquele sonho grande de sempre atingir o alvo, que é o coração do esposo. E vice-versa, o esposo também procura sempre ali agradar a sua esposa em tudo. A sua futura, melhor dizendo, em tudo. Ele faz de tudo para agradá-la. E jamais, um ponto que nós falávamos aqui, que jamais um casal que está prestes a se casar, ou até mesmo na fase de namoro, jamais o homem, ele vai aceitar que a sua esposa, a sua futura,
ela venha o trair. Jamais ele vai querer continuar, prosseguir com o casamento com ela, porque houve uma traição, jamais. Então, da mesma forma, Cristo, que está aguardando se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, ele jamais vai querer continuar um relacionamento futuro com uma noiva que o traiu. Não faz sentido. Se não faz sentido para nós humanos, por que irá fazer sentido para Deus? De forma alguma. Então, ele quer a sua igreja, uma igreja pura, uma igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. O preço da aquisição. Foi pago um alto preço. É uma das mensagens que tem fugido dos púlpitos e dos corações dos cristãos. O alto preço que Cristo pagou. Foi pago um alto preço, querido, preço de sangue. O único Deus mundialmente conhecido, que se entregou por aqueles que Ele o ama. E Ele ressuscita novamente para se encontrar com eles na eternidade. Nem sabia quem éramos, mas se entregou por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? E nós estamos debaixo de promessa. Nós temos a marca da promessa. Aí lá em Atos ele fala que Cristo amou a sua igreja. Atos capítulo 20, o verso 28. Esse amor indescritível que ele tem para com a sua igreja. Olha só. É Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele é Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja, porque ele resgatou com seu próprio sangue. Por isso ele pode reivindicar o que é seu por direito. Amém, igreja? Amém. Ele pode, porque ele ama a sua igreja. A minha igreja, a igreja é do Senhor. A igreja ela está debaixo de promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós, homens, seres humanos, nós falhamos. Temos inúmeras falhas. A gente, às vezes, não cumprimos com aquilo que nós havíamos acordado. Por questões, não teve condições, não cumpriu. Mas Jesus não. O que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Quem tem promessa aqui? Aleluia. Quem tem promessa? Querido, não morreu, a promessa permanece de pé. A promessa permanece de pé. Só permaneça aguardando na posição do cumprimento dela. Porque Ele é fiel para cumprir. E nós temos a marca da promessa do Senhor. Ele prometeu, em João capítulo 14, verso 16, Ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele prometeu. Aleluia. João 14, 16, Ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo que virá da parte de Deus. É o Paráclito, o Conforto, o Consolador. É Ele que intercede por nós. É o Espírito Santo que respira pela igreja. Quando nós não estamos mais sem condição de caminhar, não temos mais forças para orar, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Amém. É Ele que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele é a marca em nós. Olha que coisa linda. Além de termos o Espírito Santo, o selo de Deus em nós, ainda temos o sangue de Jesus. A igreja é marcada com o sangue de Jesus. Aleluia.
Ele nos prometeu também, é promessa dele, olha só. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Ele prometeu, é promessa. Nós estamos debaixo de promessas. Promessas. E ele é fiel para cumprir. A igreja, queridos, ela reflete a glória dos céus. A igreja, ela tem sobre ela essa promessa, essa marca, ela tem sobre ela essa identidade. Ela reflete, a igreja é o instrumento de Deus na terra. A igreja não é alguém perdido na multidão. A igreja, ela é amada do Pai. Ela reflete a glória de Deus. A igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, o verso 10. A igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. É por isso que quando nós falávamos sobre a natureza da igreja, ela reflete isso, né? Através da virtude. Que virtude, ela são as qualidades inerentes do ser. São as virtudes. E a igreja, ela, na sua natureza espiritual, ela reflete aquilo que é dos céus, aquilo que é de Deus. A igreja, ela tem essa qualidade através da natureza espiritual. E quando a igreja física, a igreja humana, quando Martinho Lutero ele falava sobre isso, no século XVII, por aí, os monges não entenderam. Mas espera aí, tem duas igrejas? Não é que tem duas igrejas. A igreja visível, que somos nós na terra, ela tem por dever de refletir a igreja invisível, que é a igreja espiritual. Essa igreja invisível, ela é refletida através dos dons, através da natureza espiritual que ela tem. Então é por isso que é reconhecida a multiforme sabedoria de Deus está sobre a igreja. A igreja é representante de Deus na terra. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 20, ele diz que nós somos embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, nós somos embaixadores. E queridos, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, o embaixador, os irmãos conhecem a função, não é, de embaixador. Ele é aquela pessoa que ele representa, não ele mesmo, mas ele representa a quem o enviou. Não é assim? Nas embaixadas, nós temos os embaixadores, né, brasileiro, e ele, de repente, há uma necessidade de ele resolver uma questão diplomática, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país. Ele é aquela pessoa que está para representar a nação brasileira. Ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de quem o enviou. Assim é a igreja. A igreja, ela é o embaixador, ela representa os céus na terra. Essa é a igreja. Ela tem suas qualidades. Então, ela é uma embaixadora, ela tem que refletir, ela tem que transmitir, ela tem que falar aquilo a quem ela foi enviada. É por isso que é a maior missão da igreja, é o ID. É isso que a igreja ela tem que fazer, a responsabilidade que a igreja tem, cumprir com a sua missão de levar a Cristo, não a si mesmo. Por isso que a natureza da igreja, ela é una, indivisível, santa e universal. E com isso, queridos, ela tem compromisso, deveres e valores. Compromisso com Cristo, pois ela é a noiva de Cristo.
E por isso ela é separada. Significa que ela é separada. A santidade significa que ela é separada. E ela não se deve misturar com o mundo, nem parecer-se com ele, porque ela é separada. Tirados para fora. A igreja ela tem que ser isso. A igreja ela não deve parecer-se com o mundo. Pelo contrário, ela tem que refletir a Cristo. Parecer-se com Cristo. É por isso que quando Jesus ele está com os seus discípulos na noite lá no Gólgota, no Getsemane, melhor dizendo, quando foram prender Jesus, e aí Judas teve que sinalizar, colocar um sinal para os soldados: olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, é esse que vocês têm que prender. Por quê? Porque Jesus parecia com os discípulos. Os discípulos pareciam com Jesus. Tanto é também que quando lá, no momento em que ele estava sendo julgado, Pedro estava ali se aquentando porque estava frio, ao lado de uma fogueira, e aquelas pessoas que também estavam ali, chegou para ele e disse: tu és um dele, você parece com ele. Olha a identificação aí. Você parece com ele, você parece com Jesus também. Você caminha com ele, não é? Pedro, apavorado, a reação humana, né, da natureza humana nossa, com medo de ser hostilizado ali naquele momento, ele diz: não, eu não parece assim, a sua fala identifica, te denuncia. Não, é assim, você parece com ele. Então a igreja, ela reflete isso, ela tem que transmitir Cristo, ao contrário do que se pensa. A igreja, ela é esse instrumento na terra. Ela tem que representar, e por isso ela tem um padrão de postura, um padrão de vestimenta. Ela tem que ter isso, para que ela possa ser diferente na forma de falar, as atitudes. A igreja, ela é diferente. A igreja, de fato, que a igreja, ela é reconhecida onde a pessoa estiver. Aonde você estiver, você é reconhecido como cristão. A pessoa logo vai te abordar: você é crente, né? Mas o que te falou? As suas características te denunciou que você é cristão. O brilho de Cristo na sua face, aquilo que você representa, por isso que você é identificado. Então a igreja, ela tem um padrão de postura, de vestimenta, se vestir com decência, porque senão não tem como separar, não tem como distinguir. E o inimigo, ele vive em encalço da igreja para querer arrancar o brilho dela através dessa conformidade com o mundo. Não, a igreja de Cristo, adquirida com alto preço, ela vive na contramão do sistema do mundo, porque ela representa Cristo, ela é embaixadora de Cristo, ela tem que falar de Cristo, ela tem que fazer jus ao nome de Cristo, porque ela foi adquirida com alto preço, com preço de sangue. E Cristo ama a sua igreja, Ele ama a sua igreja, a ponto de morrer por ela, de morrer pelos seus filhos. E até hoje, Ele não permite que ninguém tripudie sobre a sua igreja, que alguém queira fazer da sua igreja objeto de escárnio. Não, Ele não permite, porque Ele é Senhor da igreja. Olha que amor você e eu temos da parte do Senhor. Que amor indescritível. Então, Ele ama a sua igreja. A sua igreja, ela é separada. Santidade é isso, tirados para fora, separado, querido. Não se misture. Você não é multidão. Não, mas todos estão fazendo isso. Você não é todos. Ah, mas o mundo está assim. Mas você não pertence ao mundo. Você é separado. Deixa quem quiser falar que você seja ultrapassado, que você
que você é aquela pessoa de 4, enfim, não. Porque você pertence a um Senhor. Você foi adquirido com alto preço. E Ele não abre mão de você. Ele não abre mão do amor que tem por você. Mas precisa você estar honrando a Ele através da sua postura como cristão, aonde que você deve ir. A igreja, ela tem dever. O compromisso dela é com Cristo, né? Com a sua palavra. O compromisso dela é honrar ao Senhor. E ela tem dever, o seu dever qual que é? A missão de proclamar o nome de Cristo, cumprir o ID. O seu valores, pois carrega consigo as virtudes e riqueza dos céus, porque nela manifestam os dons do Espírito Santo, porque pode entrar a qualquer momento no Santo dos Santos em oração. Olha, queridos, só eu e você, a igreja de Cristo, tem essa oportunidade, essa liberdade de entrar no santuário e clamar ao Senhor através da oração. Isso é um privilégio de poucos. Olha que riqueza a igreja, eu e você como igreja do Senhor nós temos. E Ele prometeu buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara, ó igreja do Senhor, para se encontrar com teu Deus. Querido, quando os discípulos, eles estavam sem entender, porque quando Jesus veio, amados, o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. E os judeus, eles acreditavam que na promessa da vinda do Messias, o último profeta Malaquias, ele fala que o Salvador, o resgatador surgiria como o sol da justiça, ele estaria reinando. E os judeus entenderam que o cumprimento dessa profecia seria um rei de fato, que ia surgir de alguma nação, poderoso, com um exército indestrutível, um poder bélico muito grande, que ele iria guerrear contra Roma, ia subir julgar Roma, e tudo ia voltar sobre o normal. E agora o povo ia ter um domínio, ter um rei sobre todos eles. E eles não entenderam quando de repente surge Jesus, um simples carpinteiro, filho de Maria, de José, sem ouro, sem prata. Ele deixa tudo lá, na glória, pela sua igreja. E ele surge agora como um enviado do Pai. Mas eles perceberam que tinha algo diferente na pessoa de Jesus, porque ele falava como ter autoridade em si mesmo. Ele tinha poder, ele tem poder. Ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ressuscitava mortos, fazia milagres em que chamou a atenção. E quando os discípulos estavam ainda com ele, perguntou: Senhor, qual sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Aí ele começa a descrever lá em Mateus capítulo 24 diante, que haveria os sinais que apontariam para a sua vinda: as guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e tantas coisas mais, pestes, nação contra nação, filhos contra pais, pais contra filhos. Estamos vendo isso tudo acontecendo hoje de maneira extraordinária. É o cumprimento da volta de Jesus. Aí lá, quando ele promete, na conclusão aqui da mensagem, que ele prometeu buscar a sua igreja, em Apocalipse capítulo 3, o verso 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E ele é fiel para cumprir a sua promessa. E ainda também no capítulo 16, no verso 15, Apocalipse 16, no verso 15,
eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ainda Apocalipse, no capítulo de número 15, ou melhor dizendo, capítulo 22, Apocalipse 22, o verso 7, olha o que diz lá: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele está voltando. Ainda Apocalipse, eu falei 22, 7, né? Agora 22, o verso 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, e os idólatras, e a qualquer que ama e comete a mentira. Vão ficar de fora da chamada do Senhor. Vai ficar de fora da chamada do Senhor, porque não guardou as palavras dessa profecia aqui, da sua volta. Da sua volta. E aí, João, ele fala no capítulo 13, verso 3, 1 João: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. A pureza faz parte do caráter da igreja. Queridos, são essas verdades que o inimigo luta para destruir a igreja, para que a igreja ignore, e assim ela continua uma igreja apática, medíocre, doente, uma igreja que esqueceu das promessas. É isso que o inimigo quer, que a igreja fique parada, como que isso não viesse a acontecer, como que se a tudo que as promessas que o Senhor prometeu vai ficar, é tudo aqui mesmo. Não, esse mundo já não está mais convidativo para continuar nele, por conta de tanta miséria, tanta degradação moral, tanta injustiça, tanta corrupção. O que tem mais nesse mundo para que nós continuemos aqui? É por isso que o Senhor, Ele vem para resgatar a sua igreja, para estar com Ele na eternidade. Na eternidade. E qualquer que Ele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também Ele é puro. Queridos, Cristo, Ele pagou um alto preço para que nós herdássemos a vida eterna. Que sobre a sua igreja se cumpre todas as promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, em nome de Jesus. Ministério de louvor, vem para cá. Aleluia.